Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente terminar aí nossa automação completa do sistema de energia solar. Começamos aí apenas com a contatora, tem uma aulinha aí no canal, nós mostramos como é que funciona a contatora, fizemos as ligações, deu para testar só com ela. Depois tem a segunda aulinha aí, instalando a contatora e o relé de retardo. Teve um vídeo sobre uma observação de como a gente não pode ligar um sistema de automação sob pena de poder queimar aí todos os nossos eletrodomésticos, eletroeletrônicos dentro da nossa residência. E agora chegou a parte final, que é acoplar a nossa plaquinha, a famosa plaquinha controladora. Essa plaquinha que vai monitorar aí a tensão do banco de baterias para dizer quando o nosso sistema de energia solar chegou na hora de desligar, de descansar, para não desgastar nossas baterias, fazer um descarregamento mais profundo do que o que deve e aí prejudicar nossas baterias, até porque se elas forem estragadas antes do tempo, nosso sistema off-grid não estará gerando lucro, e sim nos dando prejuízo. Então a gente tem que ter um sistema de automação e tem que ter também conhecimento para saber como configurar. Vamos ter uma aula só desse tema aí, descarga de bateria, de configuração, de automação, para que o nosso banco de baterias dure muito. Mas nesse momento vamos aqui concluir nossa automação. Vou dar uma revisadazinha básica aqui no sistema, porque já tem as aulas. Vamos só ligar para ver como é que está funcionando. Aqui esse cabinho representando a concessionária, fiozinho azul. A entrada da concessionária vai estar aqui, ó, no meio da contatora, os pinos normalmente fechados, já alimenta diretamente a residência, ou seja, a residência alimentada com a fonte principal concessionária. Vamos lá, normalmente fechado, já está fechado independentemente de qualquer coisa. A casa vai estar alimentada diretamente pela energia da concessionária. Em segundo, temos a entrada. Aqui o fiozinho amarelo, que vem nos terminais das extremidades da contatora, 1 e 3, representando a energia solar, que vem do nosso inversor. Assim que o inversor gerar energia, for ligado, gerar energia, essa energia vai vir para o ponto 1 e 3 da contatora, as extremidades. Vai ter 2 jumpers, que vai alimentar a bobina da contatora. Tenho que fazer uma observação, toda vez que eu estou gravando e tem esse barulhinho aí, que parece um secadorzinho de cabelo, não é não, viu pessoal? É o amiguinho ali, ó. É o Reliable, de 3.000 watts. Ele puxou uma cargazinha mais pesada, ele liga a ventoinha aí por uns 30, 40 segundos, e de vez em quando aparece aí nos nossos vídeos, quase sempre, viu? Vamos voltar para cá. Como estava aqui, energia solar, representando aqui o inversor, nosso relé de retardo, que vai segurar alguns segundos, 5 segundos, enquanto estabiliza aqui a tensão do inversor. Depois que ele estabilizou, chegou em 120 volts, aí sim, aí o relé de retardo vai comutar, mandar energia para a contatora vai ser alimentada da bobina dela e vai fazer a transferência dessa energia da concessionária para a energia solar, gerando a economia que a gente deseja. Vamos agora ligar aqui o inversor. Aí você vai observar a tensão crescente até chegar em 120 volts. O relé vai contar os 5 segundos, vai fazer a comutação, alimentou a contatora transfere para a energia solar. Vamos lá, rapidinho. Cresceu a tensão, o relé contou ali, ó. Pronto, já transferiu. Nós já temos aí um sistema de automação. Só faltando agora acoplar nossa plaquinha ao banco de baterias, para poder a voltagem do banco, dizer quando é que vai o relé de retardo ou o inversor mandar energia para a contatora. Por que eu digo ou o relé de retardo ou o inversor? Porque essa plaquinha você pode fazer uma ligação 2 tipos. Eu posso decidir que ela venha aqui conectada ao interruptor do inversor e aí ligar diretamente o inversor.
Você recomenda isso, Tarcísio? Eu não uso assim. Meu inversor é sempre ligado 24 horas. Por quê, pessoal? A corrente de repouso desses inversores, é muito baixa, em torno de meio ampere. E a gente que trabalha com eletrônica sabe o quanto tem de desgaste, inúmeros processos de ligamento e religamento, cargas e descargas de capacitores, e isso diminui a vida útil. É coisa rápida, Tarcísio? Não, é questões de anos. Porém, a gente quer usar muito mais anos do que o normal. E para isso, a gente tem algumas rotinas. Eu prefiro deixar meu inversor sempre ligado com esse baixo consumo de meio ampere e ter uma duração muito maior do que ficar ligando ele, dando partidas nele sempre que a bateria baixa. Eu prefiro deixar ele ligado e que minha placa contatora, ela ligue ou não o relé de retardo. Ou seja, no meu inversor sempre vai estar com a tensão ali ligada. O relé de retardo, através da plaquinha, é quem vai decidir se manda a tensão para a contatora ou não. Aí você diz, sim, Tarcísio, então se o seu inversor permanece sempre ligado, para que o relé de retardo? Se ele vai ficar com a tensão já estabilizada porque está sempre ligado. Isso seria se não ocorresse nenhuma falha, pessoal. Se não ocorresse de uma hora a outra por sobrecarga ou por qualquer falha dele, ele desligar. E se num momento desse ele não tivesse com o relé de retardo e desligasse e religasse de novo, aí ia passar aquela tensão crescente para a contatora ia vibrar, ia passar essa tensão crescente para o nosso eletrodoméstico, podendo explodir aí algumas placas de nossos eletrônicos e danificar alguns eletrodomésticos. Então, por isso que cada peça é fundamental nesse processo de automação. Vou aqui desligar o inversor para simular aqui que nossa produção acabou. E você vai ver que nossa residência, representada pela lâmpada, não vai ficar sem energia, porque vai fazer a transferência automática da energia solar para a concessionária. Nesse momento está energia solar. Veja, o inversor está ali consumindo aí 2,85, 86 amperes do banco de baterias, consumo baixo, uma lâmpadazinha de 40 watts. Vou desligar aqui e vai transferir automaticamente para a concessionária. Já foi para a concessionária. Nosso consumo praticamente caiu aí, ó. Esse aqui, inversor é mais baixo ainda, consumo muito pequeno, tá aqui na concessionária. Pronto, pessoal. Agora nós vamos fazer o acoplamento da nossa plaquinha no sistema. Vamos lá. Veja que simples. Tenho aqui um fiozinho já ligado, esse cabinho soltinho aqui, que eu coloquei nos terminais do centro, center tape, e o pino de baixo aqui do nosso contato do relé normalmente aberto. Esse esqueminha tem no vídeo aí, como configurar a plaquinha de controle, tá no nosso canal aí. Pronto, ligado esse cabinho aqui, esse cabinho vai vir simplesmente aqui, ó, na entrada do nosso relé de retardo, um terminal desse fiozinho que vem aqui, ó, do relé da plaquinha. Um terminal vai entrar aqui na posição A2 do nosso relé de retardo. E esse fiozinho aqui que está no relé de retardo que vem ali da bobina da contatora, ele vai nesse outro terminal aqui que está ligado à nossa plaquinha. Ou seja, entrou um aqui, esse outro vai vir aqui, conectado ao segundo ponto do nosso relé da plaquinha de comandos. Vamos fazer isso? Pronto, pessoal. Com a plaquinha agora conectada, vamos conferir a conexão da plaquinha. O fiozinho que vem do relé, um fio no meio, center tape, outro normalmente aberto. Veio para cá o fio, um foi no contato A2, no lugar, quem estava no A2? O fio da bobina que vinha da contatora. Ao invés dele ir direto no relé de retardo no A2, ó o relé de novo, com seu cooler, que sempre aparece aí para dar um tchauzinho na hora do vídeo. Mas vamos lá. O fiozinho aqui da contatora, da bobina da contatora, estava ligado diretamente no A2 do relé de retardo. Nós interrompemos isso, tiramos ele do A2 e colocamos um fio do relé direto
do relé da placa direto no relé de retardo. E o outro fiozinho da plaquinha foi no fio que veio da contatora e queria pôr a 2. Aqui, ó. Foi interrompido e passa por a plaquinha agora antes de ir para o relé de retardo. Pergunta coringa. Tarcísio, por que você interrompeu o fio que alimenta a bobina do relé? Você não podia ter interrompido esse fiozinho aqui, que é simplesmente da passagem de energia direto do inversor, de uma das fases do inversor que vai para a bobina, para uma das fases da bobina, porque você resolveu interromper o fio que alimenta a bobina do relé de retardo. Não foi aleatório, pessoal. Vamos supor aqui, se eu interrompesse esse fio aqui, que é o que passa direto pelo relé, sem alimentar a bobina, o que é que ia acontecer? Ia funcionar? Funcionaria. Porém, a gente tem que pensar em todas as possibilidades de um sistema elétrico. Imagine só. Veja essa situação. Situação 1. Interromper o fio de contato que passa pelo relé de retardo. O inversor ia estar ligado. Ok, Tarcísio. Ok. Nós já estaríamos com o relé alimentado. Nós estaríamos com ele, como ele já contou 5 segundos, ele já estaria chaveado. E aí, nossa plaquinha ia ficar só monitorando a bateria. Quando abaixasse a tensão, desligava. Subia a tensão, ligava. Quando a plaquinha subiu a tensão da bateria, ela ligou, ela já ia encontrar o relé fechado. Por quê? Porque a minha bobina do relé eu tinha deixado alimentado. O inversor tem energia, a energia alimenta a bobina do relé de retardo e ele já estava ligado. Toda vez que a plaquinha baixasse a tensão, ela desligava. Subisse, ela já ligava automaticamente sem contar aqueles segundos. Mas aí você diz, sim, Tarcísio, mas a tensão não está estabilizada, para que contar esses segundos? De novo, vamos imaginar a seguinte situação. Você está aí funcionando seu sistema solar, sua bateria está carregada, de repente você está funcionando na energia solar e entra uma carga muito pesada, com que sua bateria aí desça rapidamente. Aí você está lá em 12,8, de repente entrou uns 2.000 watts no seu inversor. O que ocorreu? E a produção solar naquele momento está em sombra. Aí a tensão baixou demais no banco de baterias e aí rapidamente ela desconectou da energia solar. E essa tensão, como perdeu a carga, como ela desconectou e passou para a concessionária, a bateria já sobe rapidamente. E aí esse relé ia dar esse chaveamento rápido, ia subir a tensão, ia ligar rapidamente aqui. Então, ia ficar uma conexão muito rápida entre a descarga da bateria por uma carga pesada. Quando ela entrasse na concessionária, a bateria ia subir, ia conectar muito rapidamente. E aí o problema, conexão e desconexão muito rápida. Às vezes, não dava nem tempo a estabilização da bateria e ela ia ficar nesse processo de ligar e religar. E o que é que ocorre quando a gente interrompe a bobina? A tensão está lá da bateria normal, entrou uma carga pesada apenas alguns segundos. O relézinho, ele desligou. A energia solar passou para a concessionária. Nesse meio termo, a tensão da bateria subiu. Só que não vai ligar automaticamente, ele vai recomeçar a contagem do relé. Aí imagina nessa recontagem do relé, antes do relé ativar a contatora, a tensão baixa de novo. Ou seja, já evitou um ciclo de ligar e religar. Se a tensão baixou de novo, ela cortou a tensão do relé de retardo antes dele já ter transferido. É um pouquinho confuso, Tarcísio? É, mas se você prestar bem atenção no que eu disse,
vai ver que é mais um sistema de proteção você cortar a alimentação da bobina do relé de retardo, porque você vai ganhar esses 5 segundos do relé antes de transferir a tensão para a contatora e fazer essa comutação da plaquinha ter apenas pego um momento de 3 ou 4 segundos que a bateria desceu por um pico, mas em seguida já se recuperou. Aí ela não vai ficar nessa conexão e desconexão rápida. Ela sempre vai ter o tempo do relé de retardo de 5 segundos para poder esperar para ver se realmente essa tensão da bateria baixou ou se só foi um pico. Certo? Vamos agora continuar. Pronto, pessoal. Explicada a situação de por que a gente preferiu interromper através do relé da placa de controle, preferimos interromper a alimentação da bobina do relé de retardo ao invés de simplesmente a passagem, que é o fiozinho da passagem do relé para a bobina da contatora. Já superada essa situação hipotética que poderia acontecer, vamos agora. Nossa plaquinha aqui, essa configuração da voltagem da plaquinha já tem um vídeo. Nós mostramos que pegamos aqui os terminais da tensão de referência da bateria, jampeamos para os terminais de alimentação da placa, porque é compatível, a placa pode ser alimentada de 6 a 40 volts, então a gente alimenta com o próprio banco de bateria, só jampeando, negativo no negativo, positivo no positivo, e vindo para esses terminais aqui que representam o nosso banco de baterias, que nesse momento aqui eu estou ligando uma fontezinha ajustável para fazer a variação da tensão, para a gente ver ela ligando e desligando. Vamos ligar nosso sistema agora completo de automação, para ver a plaquinha atuando. Rede da concessionária já funcionando. Vamos ligar nosso inversor, energia solar. Deixa eu ligar aqui o amperímetro, alicate amperímetro. Só para dar uma monitorada aqui na corrente DC de consumo. Vamos ligar nosso inversor. Subiu a tensão. Pronto, está estabilizada. Não tem tensão no relé de retardo. Por isso que ele não enviou para a contatora. E não tem tensão por quê, Tarcísio? Porque agora o relé de retardo está sendo controlado por nossa plaquinha de monitoramento de tensão de baterias. Como foi que eu configurei ela no software? Ela está configurada para só ligar o relé quando atingir a tensão de 12.8 e vai desligar quando a tensão baixar em 12.4. Foi tensões aleatórias que eu coloquei aqui só para a gente testar. Mas veja, nossa casa está usando energia da concessionária, o inversor está ligado, nosso banco de baterias está aqui simulando com 11.8 volts, ou seja, tensão baixa, para transferir nossa tensão do inversor para nossa residência. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos variar essa tensão para cima, para chegar nos 12.8, a plaquinha vai comutar, vai alimentar o relé de retardo, que vai contar os segundos e vai fazer a transferência. Vamos simular agora isso, pessoal. Vamos lá, vou subir aqui, vou subir a tensão, 11.9, 12, 12.1, 12.2, 12.4, tá chegando. Pronto. Carregou 12. Opa, baixei de novo, 12.8, 12.9. Nosso relézinho já começou aqui a contar. Transferiu. Nossa tensão aí do banco de bateria, 13.3 volts. Transferiu da energia da concessionária para nossa energia solar, ou consumo ali, ó, 2.84. E aí a gente usou. Nossa produção solar, o dia está acabando, o banco de baterias vai desligar. Vai cair para menos de 12.4. Vamos baixando. Pronto. Já baixou. Já fez a transferência automática aqui para a concessionária. E aí vamos simular de novo, vamos subir. Atenção. 12.7.8. A plaquinha ligou. Não teve comutação ainda. Alimentou o relé.
contou o tempo, transferiu. E aí, ó, nossa automação completinha. Agora vamos pegar aquela situação que eu disse de porque eu liguei a bobina, que poderia ocorrer uma descarga muito rápida e ao mesmo tempo ela carregar novamente e ela evitar aquele monte de conexão e reconexão da contatora. Vamos lá, ó, 12.9. Vou baixar aqui rapidamente. Baixei, desconectou, né? Agora eu vou subir aqui a tensão. Subi, o relézinho começou a contar, antes de transferir, baixou de novo. Tá vendo? Ele ligou o relézinho, começou a alimentar, antes dos 5 segundos, eu de propósito baixei de novo a tensão da bateria e não teve transferência alguma. Eu teria 5 segundos de estabilização da tensão antes de fazer essa monte de transferência. Vou subir a tensão aqui um pouquinho e vou baixar de novo. Você vai ver que ele ativa o relé de retardo, ativa a contagem, mas não transfere. E antes de contar os 5 segundos, eu baixo a tensão de novo e ele não vai fazer a transferência. Vamos lá? Subi, ligou, vou desligar. Baixei a tensão. Antes do relé de retardo contar e transferir a contatora, a tensão caiu e continuou na concessionária sem esse monte de chaveamento. Se eu tivesse interrompido o fio que faz essa alimentação da bobina, que passa pelo relé, ao invés da bobina do relé, na hora que eu tivesse baixado aqui, ele tinha cortado. Na hora que eu tivesse ligado aqui, ele tinha acionado instantaneamente. Ia ficar esse monte de conexão e reconexão rápida. E assim não, eu tenho 5 segundos para que a plaquinha veja essa tensão, se realmente baixou ou não, antes de fazer a transferência. Vídeo demorado, mas necessário para aprender todas as nuances de um sistema de automação. Para você que quer fazer o sistema de automação do zero e ter domínio do que você está fazendo, é necessário essas explicações repetitivas, às vezes chatas, mas é uma aula, pessoal. Obtenção de informação gratuita e de qualidade. Deixa aquele like, fortalece o canal para mais aulas, por mais informações, deixa aí as perguntas. Tem algumas outras nuances que vão aparecer nas perguntas e a gente vai respondendo e fazendo a simulação em circuito. Valeu!